Esse é o programa Engrena, para cálculo de frequências de excitações em sistemas de engrenagens. Na tela principal do programa Engrena, você entra com os dados de entrada. Primeiro, a descrição daquele equipamento que você está analisando, seja um redutor ou seja um multiplicador. Então, eu estou entrando com redutor 2122. Depois você entra com o número de dentes da coroa. 63 dentes possui a coroa. A sua rotação tem que ser em RPM, 1800 RPM, revoluções por minuto, que corresponde a 30 Hz. Depois você entra com o número de dentes do pinhão, 30 dentes. Automaticamente o programa já calcula a rotação do pinhão, 3780 RPM. Você pode entrar com o módulo, tamanho do dente. Os resultados podem apresentar em Hertz ou em CPM, ciclos por minuto. O que o programa calcula? Na primeira tela, você tem resultados e harmônicas. Então, ele calcula dados sobre a vida e qualidade das engrenagens. Primeiro, o fator comum, igual a 3, porcentagem de vida esperada 33,33%, a velocidade tangencial, um número de qualidade recomendado pela AGMA 12-13. Na parte de baixo, você tem as possíveis frequências que podem apresentar no espectro de vibração gerado pelo par de engrenagens. Você tem a frequência de engrenamento 1890 Hz com as harmônicas. Ele também apresenta subharmônicas e interharmônicas. Então, por exemplo, uma subharmônica, que é 0,5 vezes a frequência de engrenamento, 945 Hz. Tudo isso é calculado na primeira tela do programa. Entrando na segunda tela do programa, em harmônicos continuação, o programa ele calcula a frequência de rotação do pinhão 63 Hz com as harmônicas, a frequência de rotação da coroa 30 Hz com as harmônicas, a frequência de coincidência. Essa frequência de coincidência é uma frequência que depende do fator comum igual a 3, gerado pelo par de engrenagens. Por exemplo, se o dente 1 da coroa encontra com o dente 1 do pinhão, depois de 3 revoluções, o dente 1 da coroa encontra com o dente 1 do pinhão novamente, isso ao longo do tempo, ao longo do trabalho do par de engrenagens, isso começa a gerar um padrão de desgaste e, consequentemente, gera uma frequência de coincidência. Essa frequência ela é calculada e dá 3 Hz com as harmônicas. Uma outra frequência também é a frequência de fase de montagem. O que quer dizer isso? Ela também depende do fator comum igual a 3. Ou seja, eu tenho 3 maneiras de combinar ou montar o par de engrenagens, a coroa e o pinhão. Se eu montar da quarta maneira, que é diferente das 3 anteriores, provavelmente vai cair nas 3 anteriores. E isso gera um padrão de desgaste, ou seja, vão existir dentes da coroa, ou alguns dentes da coroa, ou alguns dentes do pinhão que vão ser mais desgastados. E isso gera uma frequência, chamada de frequência de fase de montagem, que dá 630 Hz com as suas harmônicas. Tudo isso calculado na segunda tela do programa Engrena. Na terceira tela eu tenho modulações. O que quer dizer isso? No espectro de vibração podem apresentar modulações. Então, por exemplo, posso ter a frequência portadora e a frequência central, que é a frequência de engrenamento, 1890 Hz. Pode apresentar uma banda superior e uma banda inferior, onde a diferença ou a frequência moduladora é a rotação do pinhão. Isso é chamado de modulação AM, quando eu tenho apenas uma banda superior e uma banda inferior. Por exemplo, pode ser o pinhão com uma excentricidade, o pinhão ovalizado. Se aumentar a quantidade de bandas, o programa também calcula, ou seja, aumenta as bandas laterais em torno da frequência portadora. Isso também gera um problema no pinhão, ou seja, isso gera um desgaste nos dentes das engrenagens. As suas harmônicas, ou seja, as harmônicas da frequência de engrenamento, também podem apresentar modulados. Uma outra situação calculada na parte de baixo é quando eu tenho a portadora, que é a frequência de engrenamento,
apresenta uma banda superior, uma banda inferior, mas a diferença ou a frequência moduladora agora é a rotação da coroa. Então você sabe que a coroa ela pode estar excêntrica ou a coroa pode estar ovalizada ou com algum outro problema. Se aumentar as bandas laterais, a modulação AM torna-se modulação FM e os dentes eles se apresentam desgastados. As suas harmônicas ou as harmônicas da frequência de engrenamento também podem apresentar modulados. Se apresentar as harmônicas moduladas da frequência de engrenamento, que é o defeito, ele está piorando. Tudo isso na terceira tela do programa. Na quarta tela do programa, eu tenho modulações não lineares. Ao clicar aqui, ó. O que é isso? Isso daí é chamado de combinações, ou seja, somas ou diferenças de frequências. Por exemplo, um roçamento, uma trinca no dente da engrenagem. Isso pode gerar somas ou diferenças de frequências relacionadas com a rotação do pinhão. Se apresentar somas ou diferenças de frequências relacionadas com a rotação da coroa, o problema está na coroa. Se apresentar somas ou diferenças relacionadas com a rotação do pinhão, o problema está no pinhão. Isso é chamado de modulação linear. Por exemplo, uma trinca no dente, ou seja, da coroa, ou seja, do pinhão. Na última tela do programa, eu tenho engrenagem de desenho. Ao clicar aqui, o que ele apresenta? Ele apresenta uma figura do pinhão e uma figura da coroa. Esses pontos vermelhos são os dentes mais desgastados em função daquele fator comum igual a 3. Perceba-se que a cada 3 em 3 dentes, eles são mais desgastados. Então, o pinhão ele vai apresentar 10 dentes mais desgastados. Quais são eles? 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25 e 28. E a coroa ela vai apresentar 21 dentes mais desgastados. Bom, em ajuda, o programa Engrena ele possui um sistema de ajuda muito simples. Ao clicar em conteúdo, o que o programa fornece para nós? Primeiro, considerações gerais sobre o engrenamento, a qualidade. Depois, como funciona o programa, como você deve navegar no programa e como calcula as frequências. Depois, informações sobre modulações FM, modulações AM, modulações não lineares, estudo de casos de falhas distribuídas e localizadas. Então, ele apresenta um exemplo mostrando como funciona o programa Engrena, o equipamento, um espectro com a frequência de engrenamento, com a falha, com as modulações e também os seus sinais no tempo. Então, tudo isso pode ser imprimido para que o cliente possa estudar com calma. Em relatórios, na hora que entrar em empresa, você vai entrar com as informações sobre a empresa. Então, você entra com o nome da empresa, o setor, onde que está aquele redutor, multiplicador, o funcionário responsável pelo projeto. Em relatórios, imprimir, se eu colocar a opção todos, o que o programa gera? O programa ele vai gerar algumas telas, onde a primeira tela eu tenho toda a descrição da empresa, setor, as características do redutor, os dados, o fator comum, a qualidade, a porcentagem de vida, o desenho do pinhão da coroa com os dentes mais desgastados, tudo isso pode ser imprimido. Na tela 2 eu tenho lá a frequência de engrenamento, coincidência, fase, subharmônicas e interharmônicas, que pode ser uma folga, um roçamento relacionado com a engrenagem, também pode ser imprimido. E na última tela eu tenho as modulações, AM, FM, relacionado com o pinhão, com a coroa, e as modulações lineares. Isso também pode ser imprimido. Esse é o programa Engrena para cálculo de frequências de citações em sistemas de engrenagens.